Pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rocha, especialista em investimentos, e no vídeo de hoje a gente vai tratar do tema taxação de grandes fortunas, ou a taxação dos bilionários, multimilionários, milionários, depende de quem está fazendo a lei e de quem está usando o termo. Tá? Vira e mexe, essa situação volta à tona nos noticiários brasileiros, tá? A taxação de grandes fortunas, outros países que já fizeram, quanto eles podem arrecadar, o que precisa para aprovar, quais são as implicações disso, o que vai ser uma parte negativa. E como esse é um tema que envolve a parte pessoal, né? Assim, não é um tema que dá para a gente fechar, bater o martelo dizendo, pô, é isso, pronto, acabou. Eu vou usar o meu viés, né, que eu sou, em grande parte, liberal, na parte econômica, para tentar te explicar o que eu penso e o que eu acho desse assunto, tá ponderando os dois lados, obviamente, e é o que eu te aconselho toda vez que você não saiba ou não tenha completo conhecimento sobre algum assunto, não escute apenas o seu nicho, né? Porque a gente gosta de escutar pessoas que pensam igual a gente, e a gente só olha aquele lado, não pensa no outro extremo e toma as nossas atitudes referentes a isso, tá? Como acontece? Você não sabe nada sobre bicicleta. Você escuta um cara dizendo que é ruim ter bicicleta, outro cara escutando que é muito bom ter bicicleta, e depois desses dois argumentos você toma a sua atitude, se você vai comprar ou se você não vai comprar a bicicleta. Então é a mesma coisa com qualquer assunto, tá? Quando a gente fica preso ao nosso nicho, a gente acaba vivendo numa bolha e desperdiçando ótimos conhecimentos. Tem cara que ama o Bitcoin e só escuta pessoas falando bem do Bitcoin. Ele deveria escutar o lado das pessoas que falam que não serve para nada, para que ele entenda os argumentos do outro lado e fique às vezes até mais ciente do que é bom ou do que é ruim sobre a criptomoeda. Então, assim, isso é para qualquer assunto na vida, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a taxação das grandes fortunas, e eu gosto, antes de começar, contando um pouco de história, tá? A história do imposto de renda, ela começou, eu acredito assim, eu vou fazer um link porque eu acredito que pareça muito com o que está acontecendo agora, tá? O imposto de renda foi criado lá em 1799, na Inglaterra, tá? Com a desculpa que era para financiar as guerras napoleônicas, tá? Quem ganhasse mais de X de valor lá teria que tributar por um momento temporário até que a guerra passasse, e depois que a guerra passasse voltaria tudo ao que era antes. Na época também foi taxado os grandes ricos, quem tinha muito dinheiro, só que o Estado é insaciável, né? Então não há nada tão temporário que dure para sempre, né? Como qualquer tipo de tributo que é criado. Então começou temporário, depois que acabou as guerras napoleônicas, eles viram que precisavam continuar com esse imposto porque seria bom. Mesma história de agora, né? Para dividir a renda, para que ninguém passe fome, etc, etc, etc. Tem muitas pessoas que têm muito, poucas pessoas que têm muito, muitas pessoas que têm pouco. É a mesma história de hoje, então por isso que eu estou fazendo esse link. Tá? Então começou com quem ganhava, eram os bilionários da época, tá? Os ricos da época, e no final das contas todo mundo estava pagando. E eu acho que a taxação de grandes fortunas vai acontecer a mesma coisa. Esse é o meu grande medo. Tá? Alguns países, né, na década de 90, principalmente os países da OCDE, tá? Porque você tem que colocar os países mais desenvolvidos economicamente como parâmetro da pesquisa. Na década de 90, 12 países da OCDE tributavam dividendos, tá? Tributavam dividendos, ó, isso aí, tema para os próximos vídeos. Tomara que não aconteça, tomara que o Haddad não me escute. Então, 12 países da OCDE, eles taxavam grandes fortunas em 1990, na década de 90 ali, tá? E a partir de 2020, apenas 3 países da OCDE. Então, assim, provavelmente não deu certo. E por que não deu certo? Aconteceu também aqui em países da América Latina, o último exemplo agora, acho que em 2020, foi a Argentina, começou a tributar no último governo, começou a tributar milionários. O que eles fizeram? Simplesmente foram para o Uruguai ali do lado, né, faz fronteira, e o país Uruguai ainda diminuiu o tributo para que eles entrassem lá. Então, assim, a Colômbia também tentou aqui também e não deu certo. Mas é uma coisa que vira e mexe, volta aos noticiários, sempre tem uma pessoa que faz as contas e diz lá, ó,
Se nós tributarmos os bilionários, vamos arrecadar não sei quantos bilhões, que resolverá isso, isso, isso. Só que isso é muito complicado porque você não consegue fazer isso de forma eficiente, tá? E nesse vídeo eu vou te trazer algumas nuances aí que você tem que prestar atenção antes de, quando falarem essa notícia, você bater palma, beleza, é isso aí, paga um pouco, tem que pagar mais, tem que tirar tudo deles. Eles são todos ladrões, mentirosos, né? Que a gente acredita que todo mundo que é rico, todo mundo que ganhou dinheiro empreendendo, às vezes fez alguma coisa errada, né? É uma noção errada que a gente tem, né? A gente olha para os heróis errados, né? Os nossos heróis são cantores, atores, né? Não são os empreendedores que passam por tudo nesse país, são tributados de todas as formas, processados de todas as formas. Não que não tenha, tá? Patrão, empresário que sacaneia o empregado, não paga os direitos, não é isso. Tem tudo que é profissão, então você não pode generalizar. Mas eles são os grandes heróis desse país, né? Contratam, fomentam a economia, né? Ajudam as famílias a comer, a ter sua casa, seu carro. E se fosse tão fácil como todo mundo critica, todo mundo teria sua empresa. Não é nada fácil. Você colocar todo o capital, às vezes, da sua vida, tudo que você conquistou durante toda a vida, em risco. Tá? É muito difícil, não é fácil. Então, esses são os nossos verdadeiros heróis. A gente tinha que bater palma para cada uma pessoa que consegue abrir uma empresa nesse país e ficar na perpetuidade com ela. Tem empresas centenárias na Bolsa de Valores aí, tem que bater palma para esses caras, porque troca administrador, troca governo, guerra, pandemia, e os caras estão aí, ó, de pé. Então, o principal risco quando você tributa os bilionários é a emigração dos ricos. O que seria a emigração dos ricos, tá? Eu começo a tributar porque eu fiz lá uma conta que vai arrecadar X bilhões, aí acontece igual aconteceu na Argentina. O Brasil começa a tributar em 20% as pessoas que têm mais de 10 milhões. Aí, beleza, o país do lado olha aquilo e fala assim, cara, peraí, eu não vou perder esse milionário para esse... Peraí, vou chegar para ele, vou fazer uma cantada no ouvido dele e falar assim, meu irmão, vem para cá pro meu país, que em vez de cobrar 20% da tua fortuna, eu cobro 10%. O que você acha que vai acontecer? Bruno, mas aí não tem problema, se ele quiser ir, ele que vá. Se não está satisfeito com o nosso país, ele que vá para outro canto, a gente não precisa dele para nada. Precisa sim. Tá? A gente precisa porque são essas pessoas que geram emprego no país, tá? São essas pessoas que fomentam a nossa economia, são essas pessoas que pagam os seus tributos, tá? Eu costumo até dizer isso, né? Quem ajuda mais o país, eu ou um bilionário? Vamos dizer que, no meu caso, eu faça trabalho social, seja voluntário em igrejas, faça um trabalho social bacana e tudo mais, só que eu ganho pouco. E tem um cara que ganha 1 milhão por mês. Quem é que ajuda mais o país? Cara, para pra pensar, assim, eu mesmo com toda a ajuda que eu possa dar, vamos dizer que ele seja tributado em 27,5% ao ano, tá? Se ele ganha 1 milhão por mês aí, vamos colocar que por mês ele tira um dinheiro do rendimento dele e dá para o governo, que o governo usa esse dinheiro para educação, saúde, desenvolvimento social, projetos sociais. Então, na teoria, ele sem fazer nada dentro de casa, ele está sendo mais benéfico para o país do que eu. Se você parar para pensar que o dinheiro que ele tributa, o dinheiro que ele paga para o governo, quantos Brunos ele poderia contratar? Quantos Brunos o governo poderia contratar para trabalhar para ele? Quantos policiais militares? Quantos médicos? Cara, em números, assim, então, assim, eles fazem falta, tá? Não é, deixa eles embora, não tá feliz, deixa eles embora. Não é isso. O investimento externo, né? O que acontece? Vamos dizer que você é bilionário lá nos Estados Unidos, você pretende abrir uma fábrica aqui no país, gerar 10 mil empregos e fomentar às vezes tem empresas, aqui no Rio aconteceu em Macaé, algum tempo atrás, por causa do petróleo e tudo mais, tem muitas empresas que fomentaram o interior da Bahia, empresas automobilísticas. Ela entra numa cidade, ela muda totalmente a cidade, ela cria empregos, ela cria moradia, ela fomenta o comércio, porque os trabalhadores que vão para lá, às vezes até de outro estado, outro país, eles têm que comer, eles têm que morar em algum lugar, eles têm que ir botar os seus filhos na escola. Então,
Só que o cara lá, ele pensa assim, cara, eu vou botar minha empresa no Brasil, porra, um manicômio tributário, eu não sei quanto eu vou pagar, pode ser que o próximo cara que entre lá queira cobrar bilionário, queira cobrar milionário, queira cobrar todo mundo, dobrar o que eu pago, eu tenho essa insegurança jurídica, eu não vou para esse país não, esse país aí, eu vou pro lado ali. Às vezes tem o mesmo clima, próximo ali, uma fronteira um com o outro ali, lá o cara me cobra metade e tudo mais. E o que é melhor? Arrecadar metade ou não arrecadar nada? É isso que me deixa preocupado quando eu escuto esse tipo de indagação, né? Ah, não quer botar dinheiro aqui no país? Não bota, a gente não precisa de você, nosso povo é trabalhador. Cara, não é assim. Para de loucura. E o risco e a recompensa que vão embora. Para pensar. Eu boto todo o meu dinheiro em risco aqui no país para montar o meu negócio, porque eu estou usando sempre o exemplo de empresários, porque bilionários, milionários, dificilmente vão ser servidores públicos, trabalhadores CLT, mesmo que com um cargo muito grande, dificilmente você vai ser bilionário. Um CEO de uma empresa, dificilmente ele vai ser bilionário. Né? Então, provavelmente é o empresário dono da empresa, tá? Por isso que eu estou usando esses exemplos. O cara pensa no risco e na recompensa de criar uma empresa. O cara pensa assim, cara, ele aqui do Brasil, tá? Eu vou usar todo o meu FGTS, que eu acabei de ser demitido, eu vou usar tudo que eu tenho para realizar meu sonho de construir a minha própria construtora, para fazer casas para as pessoas. Pô, cara, aí eu faço tudo isso, aí o governo vai lá e tira 70%, e não pensa que 70% é um exemplo ruim, não, tá? A França, há alguns anos atrás, fez isso, tá? Levando até grandes artistas franceses para o lado. Para você ter noção, quando aconteceu, o Gerard Depardieu, né, na época, ele foi para a Rússia, tá? Para a antiga União Soviética. Então, assim, lá se cobrava muito menos, a França cobrava 70% e a Rússia chegou para ele e falou que ia cobrar 8%. A Rússia ganhou 8% que ela não estava nem esperando e a França perdeu 70% ou até os 8% que a Rússia cobrou. Ficou sem nada. Então, assim, 70% tu acha muito, mas chega a ponto das pessoas usarem argumentos que é para beneficiar X e Y, e as pessoas acabam acreditando. Então, acontece, tá? Então, há um desestímulo, tá? Tanto a você empreender e a inovação. Porque imagina o cara que criou o iPhone lá, né, nos primórdios, lá a gente fala Steve Jobs, mas ele é o rosto por trás, mas não foi bem ele. Mas você imagina se tivesse um cara aqui no Brasil, tá, o cara, ele descobriu um negócio que vai ser revolucionário, ele vai ganhar bilhões, só que ninguém ganha bilhões à toa, tá? A gente ganha bilhões, ou uma pessoa ganha bilhões, porque ela cria uma facilidade para a sociedade que ela não tinha, uma facilidade de sobrevivência, de qualidade de vida que a sociedade não tinha. Tá? Ninguém... o dono do iPhone lá, ou a Apple é bilionária, que sacanagem. Ninguém te obriga a comprar iPhone, ninguém te obriga a comprar Samsung, ninguém te obriga a comprar nada. Tá? Se eles são bilionários é porque você compra. Então o cara pensa, cara, eu sei de uma parada que revolucionária. Você acha que esse cara vai criar essa tecnologia ou qualquer coisa do tipo num país que tributa bilionários? Não vai, cara, ele vai pro lado. Ele vai olhar pro lado, pô, aqui o cara cobra 15, aqui o cara cobra 10, aqui o cara cobra 12, pô, beleza, vou pro 10. Lógico que ele vai fazer isso, a ideia é boa e daqui a pouco essa ideia vai estar sendo vendida em outros países, cara. A exportação, o mundo hoje é totalmente globalizado, né? Não tem muito isso. E o que acontece é o seguinte, tem alguns argumentos ideológicos, eu até deixei eles aqui anotados para falar com vocês, porque tem coisas que a gente menospreza, né? Como o desincentivo ao esforço individual. Foi o que eu acabei de falar. A pessoa, ela acredita que não vale a pena crescer, tá? Não vale a pena correr grandes riscos para crescer na vida, a gente acaba nivelando todo mundo por baixo. Eu vou te dar o exemplo, né, dos grandes bilionários que saíram da Argentina em 2020. A gente está sempre passando por um momento muito difícil, eles criaram tributos, os caras saíram para o Uruguai e tudo mais.
E a grande alegação das pessoas que defendem a taxação dos dividendos é a diminuição da desigualdade social. O Brasil é um país desigual, óbvio, tem muitos com muito, poucos com muito, muitos com pouco. Beleza. Um dos países mais desiguais do mundo é os Estados Unidos. Um dos países mais iguais do mundo, se você parar para pensar, é a própria Venezuela. Você vai preferir morar aonde? Na Venezuela ou nos Estados Unidos? Se você tivesse que escolher agora. O que acontece? Quando a gente manda bilionários embora por altos tributos, o cara ele faz as inovações dele em outro país. O país que o bilionário saiu, ele ficou mais igual. Você concorda? Se eu tirar todas as pessoas bilionárias, o país ficou mais igual. E o país que recebeu esse bilionário, ele ficou mais desigual. Você concorda? Agora tem mais um bilionário e muita gente pobre nesse país. Só que, quando ele foi para outro país e levou todos os bilhões dele, ele tem que morar em algum lugar, não tem? Ele tem que comprar uma casa. Ele tem que ter um carro, não tem? Tem que ter um carro. Às vezes ele é bilionário, tem que ter segurança. Contrata segurança. Tem que ter um cara para fazer faxina, um cara para piscina, um cara para levar o filho no colégio. Cara, tu imagina o que esse cara fomenta na economia desse país que ele está chegando. Ele chega do zero, ele compra tudo. Ele compra móveis, ele contrata serviço, ele faz de tudo, porque ele não tem nada, simplesmente nada. Então, ele faz toda a vida nova dele nesse país de origem. Então, o país que fica mais desigual, fica melhor. Então, não caia nessa falácia que vai resolver o problema. Quando nós tributarmos os grandes bilionários, eles vão... Por quê? Eles querem tributar as grandes fortunas porque eles falam assim, beleza, a gente vai pegar vamos fazendo isso, a gente vai ganhar 20 bilhões, tá? E esses 20 bilhões a gente vai acabar com a fome. Você acredita? Sinceramente, se você falar que acredita, tá? Não vai acabar com a fome. Como é que vai ser administrado esse dinheiro? E principalmente, preste atenção nessa, quem é que vai determinar o que é uma grande fortuna? O que é uma grande fortuna? Quem ganha 10 mil reais é uma grande fortuna? Depende. Se você parar para pensar na quantidade de brasileiros que ganham menos, pode ser que sim. Então, assim, olha o desestímulo, cara, ao cara ser promovido, ao cara fazer um mestrado, um doutorado, ao cara crescer na carreira, se ele sabe que quando ele chegar num determinado patamar, vão tributar mais ainda ele. Tu vai trabalhar ali horas e horas e vai ganhar menos. Isso aumenta até a sonegação fiscal. Porque grandes empresas, até 10 milhões eu pago 10%. De 10 para cima eu pago 45%. Você não acha que vai haver sonegação fiscal? Será que as pessoas não vão cometer esse crime? Vão cometer, cara, porque é desestimulante para a pessoa que quer crescer, tem toda a probabilidade de crescer. A gente tem que estimular as pessoas que querem crescer, e eu acho que a gente tinha que dar até incentivo. Eu penso totalmente ao contrário. Eu acho que a gente tinha que chegar para os bilionários do mundo e falar assim, você aí, você é bilionário? Quer vir para o Brasil? Praias maravilhosas, cidades bem estruturadas, fazer um baita marketing, mesmo que não seja verdade, algumas partes sim, outras não. Segurança, fazia um baita marketing, falava para ele assim, quanto é que você paga nesse teu país aí? Eu cobro a metade. Caramba, Bruno, mas é injusto. Pô, o cara que trabalha aqui no Brasil de sol a sol vai pagar mais do que o bilionário? É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí. Você pode determinar um tempo para isso. Nos primeiros 10 anos, nos próximos 20 anos, você vai pagar uma alíquota X pequenininha. Cara, esse cara vai vir para cá, vai trazer o dinheiro dele para cá, vai contratar serviço, vai comprar casa, vai fomentar toda a economia, às vezes, de uma cidade, porque ele vai abrir a empresa dele. Ele é um cara que tem uma visão empresarial, ele vai criar empresa, negócios aqui, vai contratar gente, vai aumentar cargo, vai aumentar salário. Você prefere arrecadar pouco ou não arrecadar nada? É básico, cara, não tem o que pensar. E outra, a gente costuma dizer que o homem mais rico do mundo tem 300 bilhões. Ele não tem 300 bilhões de dólares. Não tem. O que acontece? O dono o Elon Musk hoje, né, o homem mais rico do mundo, isso muda toda hora. Ele tem 300 bilhões. Mas como é que é feito essa conta? Eles pegam a quantidade de ações que ele tem das empresas dele e multiplicam pelo valor de mercado. Só que no mercado, você que já tem a mínima noção disso, já investe na bolsa de valores, você vai conseguir visualizar melhor.
Tem a oferta e a demanda, tá? Tem uma pessoa querendo vender a 10 e uma pessoa querendo comprar a 9,50. Não bate o preço. Só vai bater o preço quando as duas colocarem ordem a 10, eles fecham o negócio. Esses bilionários, eles têm 300 bilhões porque a quantidade de ações dele a esse preço de hoje vale isso. Mas se ele colocar para vender, você acha que ele vai conseguir vender todas as ações dele pelo valor que ele quer, pelo valor de tela? Não vai conseguir. Ele não vai ter nem metade disso. Se ele fizer uma ordem tão gigante assim, vai acabar com o mundo, vai zerar a empresa dele, não vai obter um terço, metade do que você acredita que ele tenha. Então, assim, é uma ilusão. E outra, mas Bruno, mas ele tem muito dinheiro no banco, um dinheiro que não vai para a sociedade. Lembre-se, isso é até bom. A outra falácia que as pessoas têm, ele tem tanto dinheiro lá no banco parado que podia ajudar milhões de pessoas e ele não faz nada e tudo mais. Até o Elon Musk, há pouco tempo atrás, perguntou, né, para a ONU quanto a ONU precisava para acabar com a fome no mundo. Eles falaram assim, 8 bilhões de dólares. Aí ele falou, eu dou, se você me comprovar que você vai erradicar a fome. Cadê? Cadê que os caras comprovaram? Cadê que os caras assumiram essa responsabilidade? Então, assim, não é tão simples, tem muita coisa por trás. E o dinheiro desses caras que está no banco, e supostamente as pessoas alegam que podia ajudar bilhões de pessoas passando fome, ele ajuda, tá? Não diretamente, mas pense pelo lado assim, o banco ele empresta dinheiro, o banco vive de emprestar dinheiro. Um banco que tem pouco dinheiro dentro dele, ele vai fazer empréstimo para pessoas que realmente precisam por um valor mais caro, por um percentual mais caro, porque ele tem pouco. A escassez do dinheiro ali vai exigir que ele faça empréstimo por valores mais altos. Você imagina bilionários e bilionários colocando dinheiro naquele banco. A enxurrada de dinheiro que teria ali. Você concorda que o banco tem que movimentar esse dinheiro até para que ele ganhe o lucro dele? Você concorda que com essa enxurrada de dinheiro, os empréstimos seriam por taxas mais baixas? Pelo excesso de dinheiro nos bancos? Então, assim, não faz sentido. E não é porque uma pessoa está rica que você está pobre. Tá? Isso também não tem nada a ver uma coisa com a outra. A geração de valor, ela acontece. Então quer dizer que a quantidade de valor monetário que tinha lá em 1800 é a mesma de hoje? Não se foi criado valor? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas falácias de pessoas que acham que simplesmente vão resolver toda a economia, todo o problema da sociedade de forma simples, né? É aquela pessoa que fala que a gente vai imprimir dinheiro e vai resolver o problema de quem não tem. Então, assim, é complicado até explicar para essas pessoas, mas você tem que ter uma mente aberta para entender. Bruno, eu nunca pensei dessa forma porque eu não tinha esse tipo de informação. E, ok, não tem problema você ter defendido isso por anos se você não tinha essa informação. Mas hoje que você tem que ter argumentos para debater com essas pessoas, mas não para tratá-las como pessoas ignorantes ou algo do tipo. Tá? Para que elas entendam do mesmo jeito que você entendeu. Bruno, mas ela não vai mudar a cabeça dela, é uma pessoa que, de cabeça fechada, não acredita que as coisas podem ser diferentes, ok. Não é para você discutir com esse tipo de pessoa. É só para você usar alguns argumentos que às vezes essa pessoa nunca ouviu. Tá? Ela foi guiada nesse tipo de pensamento a vida inteira, dentro de casa, nas universidades, ou em outros locais que ela sempre ouviu a mesma história. Então ela fica totalmente bitolada ali naquele assunto. E a gente tem que tentar mudar esse tipo de pensamento, fazer com que os heróis das crianças não sejam cantores, atores. Eu sei que eu também já tive isso, fui mais novo. Mas por que a gente não tem heróis, as pessoas que deram certo na vida? Bruno, não, esses bilionários, eles receberam herança, aí é mole. Cara, o próprio Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, ele não é pobre, tá? Nunca foi pobre, o pai dele nunca foi pobre e tudo mais. Mas ele é sul-africano. Sul-africano, cara. O cara foi lá para os Estados Unidos, capitalismo, se tornou mais rico que todos os americanos. E aí? Entendeu? Então, assim, dá para dar certo sem prejudicar outras pessoas. É isso que eu acho. Eu vou te pedir, humildemente, depois desse desabafo, né, que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei. Eu esqueço de fazer isso no início do vídeo, as pessoas ficam me cobrando, por que você não fez no início do vídeo? Eu esqueço. Mas se você puder me ajudar, não custa nada, deixa o seu gostei, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha para aquela pessoa que tem essa visão diferente,
ou que tem essa visão igual e gostaria de ter mais essas informações que eu passei aqui, não no intuito de atacá-la, tá? Mas no intuito de ajudá-la. E outra, se você discorda totalmente do que eu falei aqui, e não tem problema nenhum nisso, deixa nos comentários o que você acha. Me dê contra-argumentos. Eu sei que tem inúmeros argumentos de pessoas que acreditam que vale a pena tributar, então deixa aqui nos comentários. Me ajuda também a ter uma outra visão. Porque eu posso também estar equivocado em alguma das coisas que eu falei. Pode ser que o que eu falei não funcione na prática. Deixa aqui nos comentários, fortalece o nosso diálogo, que vai ser muito produtivo, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.